A paz do Senhor, amados, mais um dia, mais uma EBD, nesse formato ainda de vídeos, não presencial, mas eu gostaria hoje de meditar num tema que é bem pertinente para nós neste momento, mas também que é importante para o decorrer da nossa vida, que é a coragem. Então, primeira pergunta: você considera Gideão um exemplo de coragem na Bíblia? Você acha que alguém que enfrenta 135 mil homens com 300 é alguém corajoso? Eu espero que a resposta seja sim, porque é sobre esse exemplo e essa história que a gente vai discutir nessa manhã. Mas tem outras coisas que a gente deve se perguntar, né? Ter coragem significa nunca duvidar? Ter coragem significa desconhecer a situação? Ter coragem é ter uma valentia cega? Por que eu estou perguntando isso? Porque para Gideão houve um processo para chegar até a coragem que ele alcança e de ir enfrentar os midianitas e os amalequitas. Mas até esse ponto, muitas coisas precisaram mudar na vida de Gideão e Deus vai trabalhando na sua vida para que ele seja alguém corajoso. Então, uma das coisas que eu quero diferenciar, e por isso eu disse coragem e não disse valentia, é porque, segundo o dicionário, valente é quem não tem medo do perigo. É um sinônimo para corajoso. Mas notem a definição de corajoso, segundo o dicionário. Quem tem coragem, bravo, valente, quem é disposto e tem energia diante das situações difíceis ou críticas. Então, corajoso é aquele que tem coragem. Coragem é a moral e firmeza diante do perigo e dos riscos. O valente não tem medo, ou seja, não importa a situação. A gente está falando de uma valentia, algo que é uma coragem destemida, sem medo algum e sem nenhum tipo de dificuldade. Enquanto o corajoso é aquele que, na verdade, ele pode até sentir um pouco de medo, mas ele dispõe a sua energia, ele permanece firme, ele continua sendo alguém moral, mesmo diante das situações difíceis ou críticas. E por isso eu quero discutir com vocês nesse dia sobre coragem, porque nos momentos em que estamos enfrentando, nós precisamos adquirir coragem. Então, vamos começar nessa história de Gideão, que está descrita nos capítulos de 6 a 8 do livro de Juízes. Então, eu peço aos irmãos que abram seus livros, as suas Bíblias, no livro de Juízes, capítulo 6. Então, eu separei em vários trechos, e para cada trecho eu trouxe uma ideia, uma frase para discutir com os irmãos. Então, a gente começa com o próprio contexto da situação em que inicia a chamada de Gideão. Então, versículos de 1 até 10. E eu leio, diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas,
vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Esse é o contexto no qual vai ocorrer a chamada de Gideão. Então, eles se afastaram de Deus, pecaram, e então Deus permitiu que os midianitas subissem contra eles, e já algum tempo estava passando. Então o texto diz que 7 anos já havia que os midianitas subiam, e toda vez que eles estavam plantando, os midianitas vinham e acabavam com toda a novidade da terra, com todos os gados. Então o povo de Israel foi oprimido e empobreceu muito, segundo o texto diz, diante dessa dificuldade. Então eles se lembraram do Senhor. E ao se lembrar do Senhor, o Senhor então envia o seu profeta, mostra que tinha sido um Deus sempre presente na história, os livrando da escravidão, os livrando do jugo do Egito e também de todos os inimigos que se levantaram no caminho até aquele momento, mas que eles tinham deixado de ouvir a voz do Senhor. Então, esse é o contexto. Próxima divisão, então, agora vai acontecer o chamado de Gideão. Então, dos versículos 11 a 17. E eu intitulei essa parte como Duvide até não duvidar mais, busque desculpas até que se esgotem. Então, duvide até não duvidar mais e busque desculpas até que elas se esgotem. Vamos ler o texto? Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesquita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Quando a gente separa esse texto e diz que nós devemos duvidar até não duvidar mais, notem como existem duas visões completamente distintas para os personagens.
Existe uma visão que é a visão que Deus tem de Gideão, a visão que o anjo do Senhor traz a Gideão, e a visão de como Gideão se enxerga diante dessa situação, de como Gideão se porta e o que ele sente. Então ele começa a dar desculpas, ele começa a procurar explicações para dizer: eu não sou capaz de fazer o que o Senhor está pedindo, e eu não sou a pessoa que o Senhor tem separado. Vamos voltar ao texto? Então, verso 12. Visão do Senhor sobre Gideão. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Diante dessa afirmação, muitos poderiam ficar felizes, porque o Senhor é presente. Essa afirmação é uma afirmação que traz muita alegria ao coração, essa afirmação é uma afirmação que nos dá ânimo, que nos dá força. Mas diante disso, Gideão se vê como? Verso 13. Ai, Senhor meu! Se o Senhor é conosco, ou seja, ele cria? Não, ele estava duvidando. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha a situação que estamos vivendo, olha a forma como nós estamos. Eu estou dentro do lagar, onde se pisaria a uva, onde se faria o vinho, o suco de uva, o fruto da vide e depois o vinho, para malhar o trigo, porque eu estou com medo, eu estou receoso de que os midianitas subam e consigam pegar aquilo que a terra produziu dessa vez. Então eu estou escondido, eu estou enclausurado, eu estou preso. Então o Senhor não pode estar comigo. Porque a situação fora é uma situação muito preocupante, muito temerosa, uma situação que não nos traz nenhum conforto. Como pode o Senhor estar comigo? Cadê as maravilhas do Senhor? Cadê os grandes feitos? Porque os nossos pais diziam que o Senhor tinha nos tirado do Egito. Cadê tudo isso? E ele afirma: porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Olha, o Senhor não é conosco. Nós, ao contrário, somos desamparados do Senhor. Nós estamos perdidos, porque nós agora não estamos mais debaixo da mão do Senhor, nós estamos na mão dos midianitas, os nossos inimigos, os nossos adversários. Eles é que têm dominado sobre as nossas vidas. Então, o anjo do Senhor vem de novo com a visão que Deus tem sobre Gideão. Versículo 14 diz: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? A visão de Deus sobre a vida de Gideão: vai nesta tua força. Qual era a força que Gideão tinha? Ele tinha no seu coração as palavras do Senhor, aquilo que o Senhor tinha feito por Israel. Ele tinha a marca dessas promessas guardadas no seu coração. Essa era a força. A palavra do Senhor dentro do seu interior. Mas ao contrário de notar isso, ao contrário de notar que Deus, na verdade, estava incentivando a ir à batalha, estava convocando, estava enviando, e para isso ele deveria ser forte e corajoso, deveria se levantar e agir, o que ele fala? Outra desculpa. Versículo 15. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Olha, Senhor, você escolheu a pessoa errada. Senhor, você está falando com o servo errado, porque você não está entendendo. Dentro da tribo de Manassés, nós somos os mais pobres. E dentro da casa do meu pai, você não está escolhendo o primeiro. Você está escolhendo o menorzinho. Você está escolhendo o mais fraco. Você está escolhendo aquele que não tem o poder nas suas mãos para fazer. Você está certo disso, Senhor? E ele continua. Visão do Senhor sobre ele. Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem.
Essa é a certeza do Senhor. Eu estou te mandando, eu serei contigo, logo não existe o que temer, mas você precisa ser corajoso, se levantar e fazer a minha vontade, porque eles serão como se fossem um só homem. Gideão, será que ele já tinha se convencido? Ainda não, né? Versículo 17 do capítulo 6 vai dizer: se agora tenho achado graça aos teus olhos. Ou seja, ele ainda acha que não alcançou isso. Por isso ele coloca essa condição: se agora tenho achado graça, dá-me um sinal de que és o que comigo fala. Então, nesse primeiro trecho, nós vemos uma série de dúvidas, uma série de colocações das nossas pessoas olhando para a nossa situação e tentando evitar aquilo que Deus quer. Então, segundo ponto, não deixe a situação te impedir de enxergar a Deus e, ao contemplá-lo, encha o seu coração de paz. Quando nós vemos Juízes, do verso 18 ao 24, nós vemos que ele pede esse sinal, então ele vai preparar um cabrito e pães asmos, apresenta ao anjo do Senhor. O anjo do Senhor, em vez de comer essa oferta, pede para que ele coloque na penha e também derrube o caldo que ele tinha feito sobre o cabrito. E o anjo do Senhor vai e toca a oferta, toca aquele presente, o cabrito e os pães asmos. E ao fazer isso, sobe da penha, sobe da pedra, uma rocha, fogo, e consome tudo isso. Enquanto consumia, diz o texto que ele desaparece dos olhos de Gideão. Aí Gideão reage a tudo isso. Verso 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Então, imaginem só, ele estava todo esse momento discutindo com o anjo do Senhor, conversando com o anjo do Senhor, mas não tinha entendido que era um anjo do Senhor. E quando acontece esse sinal do alimento ser consumido sem ter fogo ali, brotou fogo da penha e consumiu, aí ele nota então que é o Senhor. Aí ele cai em si e fala: o anjo do Senhor estava frente a frente comigo, face a face. E aí um sentimento toma o seu coração. Pelo menos nós podemos inferir isso pelo texto, porque Deus vem e responde a Gideão no verso 23. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Imagina só isso. Ele, diante dessa situação, com certeza o seu coração se encheu de temor, de medo, porque ele estava falando: eu estava diante de Deus, só que como é que aconteceram com todas aquelas pessoas na história, no passado, que se apresentavam de uma forma impura e pecadora diante do Senhor? Eles eram consumidos. O que vai acontecer comigo agora que eu estou face a face com Deus? Vou ser consumido, vou morrer. Então seu coração se enche desse temor, mas Deus vem e fala: não, paz seja contigo. Paz, a paz de Deus esteja sobre o seu coração. Você precisa adquirir a paz e lançar fora todo o temor. Então ele edifica um altar ao Senhor. Verso 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, lhe chamou Senhor é paz. E ainda até os dias de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Então, ele começa uma transformação no seu ser, reconhecendo que Deus estava chamando e propondo uma obra para que ele executasse. E quando esta obra começa a ser executada nas nossas vidas, a primeira coisa que acontece é que nós enchemos os nossos corações de paz e edificamos um altar ao Senhor. E aí, na sequência,
nós vamos dizer, ponto 3, faça uma limpeza para receber o revestimento do Espírito Santo. Então, ponto 3, faça uma limpeza para receber o revestimento do Espírito Santo. Eu separei do verso 6 ao 20, do capítulo 6, verso 25 ao 34. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que logo na sequência diz assim, verso 25, e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então, ele era filho de Joás, e esse Joás era alguém que tinha um altar a Baal e tinha um bosque, um lugar de idolatria. E Deus vem falar, está na hora de limpar tudo isso. Destrua o altar de Baal, destrua o bosque, e com esse bosque faça lenha, faça pegar fogo, e ofereça um holocausto. Lembrando, o holocausto é uma oferta pela expiação do pecado. Então, vamos limpar a nossa casa, tirando toda a idolatria, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e então edificando novamente o altar. E é interessante, ele, apesar de ter todo esse contato com Deus, acabaram-se as suas dúvidas e os seus medos, ele já era uma pessoa corajosa? O texto não nos mostra isso. Por quê? Quando ele recebe essa ordem do Senhor, diz o verso 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Verso 27, então, nos deixa claro que ele ainda estava cheio de temor. Temor pelo que os outros poderiam dizer da sua ação, até mesmo os da sua casa. Ele temia que ao derrubar o altar a Baal, ao derrubar os bosques, ele poderia ter um conflito com todos aqueles que estavam também nesse espírito de idolatria, nessa escravidão com o pecado, e temendo isso, ele fez sim a vontade do Senhor, mas ele não fez de dia, ele foi fazer à noite, enquanto as outras pessoas não estavam prestando atenção. Então, nós vemos no verso 34 que após tudo isso executado, as pessoas se levantam de madrugada e elas iam buscar o altar e de repente eles se depararam com aquela situação. Estava tudo destruído e existia um outro altar edificado e sobre ele havia o holocausto. Então, eles inquirem as pessoas para tentar descobrir quem foi. Ah, foi Gideão. Sendo Gideão, eles vão até o pai de Gideão e falam assim, dá-nos Gideão, porque Gideão destruiu o altar de Baal, então a gente vai destruir Gideão. Ele tem que arcar com os seus atos e ter a sua consequência. E o pai de Gideão fala assim, olha, se Baal é Deus, então deixa que Baal tome alguma atitude. E que Baal se vingue de Gideão. Então o verso 34 vai dizer, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os asbieritas se ajuntaram após ele. Olha só, a limpeza foi feita, santidade ao Senhor. Então o Espírito do Senhor vem sobre a vida de Gideão. Acabou o medo? Acabou o temor? Ele já era a pessoa corajosa que vai estar pronta para
ir até o fim, pelo que o Senhor tinha dito? Próximo ponto. Convoque os guerreiros e afaste as outras dúvidas. Ainda existia dúvida no seu coração. Então, nós vamos ler aqui do capítulo 6, verso 35 até o 7 e 8. E eu vou só citando alguns dos versículos, mas os irmãos leiam em casa detalhadamente esse capítulo. Porque ele vai dizer, então, que enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Azer, e Zebulon e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. E aí começa uma prova que Gideão faz ao Senhor. Então, ele já tinha convocado o exército, já tinha convocado seus guerreiros, ele já tinha alguma experiência, já tinha recebido o revestimento do Espírito Santo, mas ainda existia dúvida no seu coração. Então, o que ele faz? Propõe provas ao Senhor. Então, ele começa aqui propondo essa no verso 36. Então, se hás de livrar, verso 37, eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Então, eu coloco uma bolinha de lã para o lado de fora, e aí a bolinha de lã vai estar cheia de água, de orvalho, e o resto vai estar completamente seco. Essa era a primeira prova que ele faz depois de já ter convocado os guerreiros. Então, verso 38, Deus faz exatamente isso, e ele consegue pegar esse velo e ele espreme e enche um cálice com água do orvalho. E todo o resto da terra está seca. Acabou a dúvida? Não. Verso 39 diz: e disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. Então agora vamos fazer o contrário, Senhor. Olha, me desculpa, mas eu ainda estou duvidando. Então, deixa eu provar mais uma vez. E vamos fazer o inverso. O velo vai estar completamente seco. A bolinha lá de tecido, de pelo, vai estar seca e todo o resto da terra vai estar molhada com orvalho. E assim o Senhor fez. Então, Simão sobe ao arraial. Então, capítulo 7, verso 1. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arote, e de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então, ele tinha posto o Senhor à prova, e então estava mais tranquilo. Sobe para se preparar para ir à guerra. Aí o Senhor interfere dizendo assim: olha, vocês estão em 32 mil homens. É muita gente. Se eu dar os midianitas na mão de vocês vão dizer que foi a força do seu braço que conquistou. Então, o texto mais para frente vai dizer que existiam 135 mil homens reunidos do exército dos midianitas. Então, se você olhar 32 mil para 135, a gente tem mais ou menos 1 para 4, quase 1 para 5, 1 para 4. Então, é uma briga possível. Se tivesse uma certa estratégia, 1 para 4, daria para um exército ganhar, né? Aí Deus fala assim: eu não preciso daquele que é covarde e medroso. Pode dizer para o povo, desses 32 mil que estão aí,
Quem foi covarde e medroso, vai embora para casa. Deus não precisa desse cara. 22.000 vão embora. Mais de 2/3 do exército se levanta e sai, porque eram covardes e medrosos. 10.000. Agora a conta já ficou um pouquinho mais complicada, né? Eu tenho 1 para 13, 1 para 14 pessoas. Agora tá ficando uma briga difícil. Aí Deus fala, ainda é muita gente. 1 para 13 ainda seria possível. É muita gente, não dá não. Eu preciso das pessoas que estão preparadas. Daquelas pessoas que estão vigiando. E como ele mostra isso? Ele fala, vai até o ribeiro e manda que eles tomem água. Aqueles que lamberem as águas, você separa. Aqueles que se ajoelharem para tomar as águas, você tira fora. Então, imagina a cena. Eu estou chegando a um ribeiro e eu vou tomar água. Uma coisa é eu buscar a água com as mãos, trazer a minha boca para tomar. Por quê? Eu não acabei, eu ainda estou vigiando, eu estou prestando atenção. As águas vêm à minha boca e eu ainda tenho uma visão do que está acontecendo na minha frente. Agora, aqueles que se ajoelham e vão direto para as águas, eles já perderam todo o foco do que eles poderiam enxergar, porque os seus olhos agora estão curvados para a água. E Deus diz, esses eu não preciso. Pronto. Dos 10.000 que sobraram, 9.700 vão embora. Agora a luta ficou fácil. 300 homens do lado de Gideão contra 135.000. 1 para 450. Quem em sã consciência não teria dúvida dessa batalha? Eu envio um homem para derrubar 450 homens. Isso aí é impossível. Não, aí já não dá mais. Então Deus diz, com esses 300, vocês vão ter os midianitas, vocês vão vencer os midianitas, com esses 300. Esse é o poder do sobrenatural de Deus agindo e precisa de homens corajosos. Não podem ser medrosos, não podem ser homens despreparados, tem que ser homens vigiantes e corajosos. Mas com tudo isso, com toda essa modificação, como será que ficou o coração de Gideão? Porque é interessante que Deus aparece mais uma vez, logo antes da peleja começar. E olha o que ele diz, verso 9. E aí a gente vai dizer, Deus conhece o teu coração e vai continuar a obra até que você esteja pronto. Então, Deus conhece o teu coração e vai continuar a obra até que você esteja pronto. Verso 9 do capítulo 7. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Ou seja, Deus está convocando dizendo, agora é a hora da batalha. Verso 10. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço por ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Olha só, Deus conhece o coração de Gideão. Ele já tinha feito as provas e ele tinha falado, olha, Senhor, rogo-te só mais uma vez. Então, era a última prova. Ele não podia voltar atrás. Ele não podia agora provar mais uma vez, porque agora já era o momento da ação. Era o momento chegado da batalha. Mas Deus conhece o coração de Gideão e fala, se você teme descer, vai você e o teu jovem Purã até o arraial e ouve. E ao ouvir, Deus já sabe o resultado final. Ele diz, se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Certeza de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. O nosso futuro está nas suas mãos. Ele conhecia o que ia acontecer na batalha. Então, ele vai. Gideão desce. E ao Gideão descer,
ele chega num momento em que duas pessoas estão conversando ali da guarda, dos sentinelas, estão conversando e um diz, olha, eu tive um sonho, e eis que um pão descia e combatia contra as tendas e destruía as tendas e feria, e o outro interpreta dizendo, olha, isso aí é a mão de Gideão, porque Deus tem nos dado nas suas mãos. Deus tem nos colocado na mão de Gideão. Ou seja, ele está vendo o inimigo falando assim, nós precisamos ter cuidado, porque Deus de Israel, ele já nos deu, ou seja, nós já estamos condenados e Gideão será aquele que executará o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Nesse ponto, olhem o que o texto diz. Verso 15 do capítulo 7. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. Adorou. E este é o ponto em que então acabaram-se as dúvidas. Acabaram-se todos os questionamentos de Gideão. Gideão ia entrar numa batalha e a postura dele era de alguém que estava adorando a Deus. A postura dele era de alguém que reconhecia quem era o Senhor. Reconhecia aquele que tinha falado desde o princípio e reconhecia aquele que estaria ao seu lado na batalha. Então, ponto 6, primeiro confronto que eles vão fazer. Ponto 6, primeiro confronto sem mão livre para a espada. Notaram? Ponto primeiro confronto, estou indo para a batalha, mas não tem mão que esteja disponível para pegar na espada. Estranho, né? Texto continuando então, a partir do verso desse 15, continuando 15, diz, levantai-vos porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer assim fareis vós? Quando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam e exclamaram, espada do Senhor e de Gideão. Notem, na sua mão esquerda tinha o vaso, um cântaro com a tocha acesa, como se fosse uma lanterna que servia para ter a luz para baixo, mas não aparecia para os outros, até o momento que se quebra o cântaro, então aparece a luz para todos verem. E na outra mão, na mão direita, estava a buzina. Estou tocando a buzina. Uma mão a tocha, uma mão a buzina. Cadê a mão da espada? Esse é o primeiro confronto, a estratégia que Deus deu a Gideão. E eles não precisaram pôr as mãos na espada. Naquele momento, eles, divididos nos 3 esquadrões, cercam o arraial. Só que se tem 3 esquadrões, obviamente tem um lugar para eles irem embora. Cercam o arraial e quando eles começam a fazer todo esse quebra dos cântaros e começam a aparecer as luzes e começam a soar as buzinas,
os homens se apavoram, e diz o texto que o Senhor fez com que a espada de um amalequita ou um midianita fosse contra o outro, contra o seu próximo, contra aquele que estava no seu próprio exército. E caíram muitos dessa forma, e os outros com medo fugiram. Esse é o primeiro ponto da batalha. E eles não tinham como segurar uma espada. Então, se os inimigos não tivessem de fato sido entregues por Deus, eles poderiam ter ido contra a luz e iam achar um monte de gente que estava com buzina e estava com tocha, mas que não estava com a espada na mão e não podia se defender. Mas Deus estava com eles. Deus era por eles, e por isso eles não temiam o que ia acontecer, mas eles confiavam tão somente no Senhor. E ao confiar, eles permanecem nessa caminhada. E é interessante, outras coisas que acontecem, e acontecem também nas nossas vidas. Aparece a mudança a partir do verso 15 desse capítulo 7, no líder, e os seus liderados seguem da mesma forma. Então, aparece a estratégia adequada para a batalha. Depois existe a convocação no verso 23 e 24 para outros combates. Então, imagina, o exército está indo embora, está fugindo, e aí, conforme ele vai passando pelas terras, os povos, as tribos de Israel daqueles lugares começam também a combater, porque eles estão indo embora, eles estão com medo, eles estão fugindo, e é um exército frágil, porque vai passando pela terra e aí os demais tribos vão se achegando ao combate. E não só isso, um líder já corajoso, inteligente, ele também é capaz de evitar conflitos com os seus próprios irmãos, mediar e ter uma palavra boa. Porque no capítulo 8, aqueles que eram de Efraim falaram assim: por que vocês não nos chamaram para combate? Ora, nós deveríamos estar também com vocês. E ele tem uma resposta muito clara de Deus para que acalmasse o coração daqueles de Efraim, porque eles foram capazes de aprisionar dois príncipes dos midianitas. E com isso ele fala: olha, vocês têm algo muito mais importante do que nós. Nós combatemos, mas vocês pegaram os principais, as cabeças, e aí eles se acalmam. Eles falam: não, tudo bem, tá ok. Então, uma sabedoria que vem para evitar os conflitos desnecessários, principalmente para unir aqueles que são verdadeiramente irmãos, próximos, família, né? Aqueles que são de Deus, o povo de Deus, como nessa ocasião. E ele continua pelo caminho apesar de estarem cansados. Notem isso, capítulo 8, verso 4, diz assim: e como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Então, eles vão até os homens de Sucote e falam assim: olha, dá-nos o que comer, nós estamos cansados, nós precisamos de fome porque nós ainda temos um objetivo e nós vamos atrás dos reis dos midianitas e vamos prendê-los, e vamos pegá-los, e vamos alcançá-los, e vamos destruí-los. Aí os de Sucote falam assim: mas vocês são 300, vocês não têm eles nas suas mãos, parece que vocês estão cansados, porque eu vou dar a comida para vocês. Aí ele diz assim: olha, eu vos castigarei com espinhos e abrolhos. E ele vai até Penuel. E da mesma forma respondem aqueles que estão em Penuel. E ele diz assim: eu destruirei a torre de Penuel. Tendo a certeza que ele fala o seguinte: depois de ter alcançado, eu voltarei e aí acertarei as contas com vocês. Era claro na sua mente que se o Senhor tinha entregue a vida dos midianitas nas suas mãos, eles pelejariam, eles alcançariam seu objetivo e voltariam. Essa é a certeza de uma pessoa que tem coragem, porque ela permanece e tem a energia focada no momento correto, mesmo em situações difíceis e mesmo em situações críticas. Estão cansados,
poderiam deixar de persegui-los, poderiam deixar que os reis fossem embora. Mas se você não acaba com essa liderança, logo esses reis iriam dar um jeitinho para tentar voltar. Então, para que houvesse a paz, eles precisavam destruir os líderes do povo de Midian. Então ele vai até o fim e cumpre o propósito que Deus tinha nas suas mãos. E ele tem uma palavra que é empenhada, é verdadeira e ele precisa cumprir. Então, ele captura os dois reis, Zeba e Salmuna, e volta. Verso 13 do capítulo 8. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do sol nascer, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: Está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Então, ele tinha empenhado uma palavra: olha, quando eu voltar, vocês terão consequência porque vocês não foram solícitos. E ele volta e cumpre. Que coragem é essa? Essa é a coragem que nós precisamos alcançar. Uma coragem que ouve a voz do Senhor, ouve a sua palavra e confia totalmente no Senhor. De tal forma que sabe que as situações em volta podem ser difíceis, as situações em volta podem ser críticas, mas eu não vou tirar os meus olhos de Cristo, não vou tirar os meus olhos da promessa, não vou tirar meus olhos daquilo que me dá essa segurança e que me dá essa coragem. Me dá a capacidade de ser corajoso no momento difícil. Me dá a capacidade de permanecer firme diante das dificuldades e das batalhas que nos sobrevêm. Então, apenas para retomar, nós falamos, primeiro, duvide, até não duvidar mais. Busque desculpas, até elas se esgotarem. Depois, ponto 2, não deixe a situação te impedir de enxergar a Deus e, ao contemplá-lo, encha o seu coração de paz. Ponto 3, faça uma limpeza para receber o revestimento do Espírito Santo. Ponto 4, convoque os guerreiros e afaste as dúvidas remanescentes. Ponto 5, Deus conhece o teu coração e vai continuar a obra até que você esteja pronto. Ponto 6, diante do primeiro confronto, sem mão livre para a espada. Porque, na verdade, nós precisamos confiar tão somente no Senhor. Que haja coragem nos nossos corações, que haja o ânimo que vem do Senhor. E se há ainda dúvidas, se há ainda desculpas, se há ainda qualquer tipo de coisa que te impede de fazer a vontade do Senhor, saiba que você precisa se achegar ao Senhor, provar e ver que o Senhor é bom, para então confiar completamente no Senhor e então receber essa coragem que faz com que você possa enfrentar qualquer que seja de dificuldade que aparecer à sua frente, qualquer que seja a situação imposta pelos outros e por si mesmo. Que o Senhor vos abençoe.